Encontrei minha nora dormindo em uma pilha de cobertores de mudança na minha garagem às 2 da manhã. E quando acordei meu filho para perguntar o porquê, ele olhou bem nos meus olhos e disse: Ela é um estorvo, mãe. Ela não merece um quarto. Foi aí que percebi que tinha criado um monstro. Deixe-me explicar melhor. Meu nome é Helena Morales e tenho 61 anos. Trabalhei como professora primária por 35 anos, antes de me aposentar há 3 anos. Sou viúva meu marido, Thomas. Morreu de ataque cardíaco há 7 anos, deixando-me esta casa, uma pensão modesta e 2 filhos que eu achava ter criado para serem bons homens. Eu estava enganado. Pelo menos em relação a um deles. Meu filho mais velho, Marcos, tem 34 anos. Ele é analista financeiro. Ganha bem, dirige um BMW que não pode pagar e se casou com uma mulher chamada Lily há 2 anos. Lily tem 28 anos. Trabalha como enfermeira pediátrica e desde o momento em que a conheci, a amei como a filha que nunca tive. Ela é gentil, paciente. O tipo de pessoa que se lembra do seu chá favorito e traz sopa quando você está doente. Ela cresceu em lares adotivos, passando por diversas casas até completar 18 anos e sair. E se formou em enfermagem trabalhando em 3 empregos. Ela não tem família. Sem pais, sem irmãos, sem rede de segurança. Sou o Marcos. E eu pensei. Meu filho mais novo, David, tem 31 anos. Ele é professor do ensino médio, casado com uma mulher maravilhosa chamada Grace. E eles têm gêmeos de 6 anos. David mora a 40 minutos daqui. Vem jantar comigo todo domingo e me liga 2 vezes por semana só para bater um papo. Ele é tudo o que eu esperava que meus filhos fossem. Marcus é diferente. Ele sempre foi competitivo. Sempre precisou ser o melhor, o mais bem-sucedido, aquele com a casa maior e o carro mais novo. Quando Thomas morreu, Marcus não chorou no funeral. 2 dias depois, ele me perguntou se eu tinha pensado em vender a casa. Porque o mercado está aquecido e você não precisa de todo esse espaço. Eu disse que não. Esta era minha casa. Thomas e eu tínhamos construído uma vida aqui. Ele deu um sorriso forçado e disse: Só estou tentando ajudar, mãe. Planejamento financeiro é literalmente o meu trabalho. Eu devia ter percebido naquela época. O jeito como ele encarava tudo, até mesmo o luto da própria mãe, como uma transação. Uma oportunidade. Mas eu não acreditei. Porque ele é meu filho. E eu queria acreditar no melhor dele. Há 6 meses, Marcos e Lily vieram morar comigo. Eles tinham vendido o apartamento ideia do Marcos. Segundo ele, estavam fazendo um upgrade e precisavam de um lugar para ficar temporariamente enquanto procuravam uma casa. 3 meses no máximo. Talvez 4. Mãe, isso nos ajudaria muito, disse Marcos durante o jantar de domingo, com Lily sentada ao lado dele, parecendo desconfortável. O mercado está uma loucura agora. Precisamos de tempo para encontrar o lugar certo. E o aluguel é só jogar dinheiro fora. Claro, respondi imediatamente. Você será sempre bem-vindo aqui. Lily sorriu para mim, mas o sorriso não chegou aos seus olhos. Sra. Morales, agradecemos muito. Prometo que não atrapalharemos a senhora. Não seja boboá. Esta casa também é sua. Pelo tempo que você precisar. Eu estava falando sério. A casa tinha 4 quartos, o meu, 2 quartos de hóspedes e o antigo escritório do Thomas, que eu havia transformado em sala de leitura. Espaço de sobra, Marcos e Lily ficaram com o quarto de hóspedes principal aquele, com banheiro privativo e vista para o jardim. Eu os ajudei a se instalar, arrumei a cama com meus melhores lençóis e coloquei flores frescas na cômoda. Obrigado, mãe, disse Marcos, mal olhando para o quarto, enquanto mexia no celular. Isso vai funcionar. Lily me abraçou forte. Muito obrigada. Prometo que não ficaremos aqui por muito tempo. Mais 3 meses se passaram. Depois 4. Depois 5. Sempre que eu perguntava delicadamente sobre a busca deles por uma casa, Marcos tinha uma desculpa. As taxas de juros estão péssimas agora. Estamos esperando que elas caiam. Encontramos um lugar, mas fomos superados na licitação. Este mercado é brutal. Lily está sendo muito exigente. Já poderíamos ter comprado 3 casas se ela fosse mais razoável. Aquilo me fez parar. Olhei para Lily, que estava parada na pia lavando a louça. Sempre lavando louça. Sempre limpando. Sempre se mexendo. Como se estivesse tentando conquistar seu lugar na minha casa. É verdade, querida? Perguntei a ela gentilmente. Só quero ter certeza de que está tudo certo, disse ela baixinho,
sem me encarar. Uma casa é um investimento considerável. Ela quer um quintal, disse Marcos, revirando os olhos. Como se fôssemos usar um quintal. É espaço e dinheiro desperdiçados. Eu cresci morando em apartamentos, disse Lily, com uma voz tão suave que quase não a ouvi. Eu só pensava, talvez um dia, quando tivermos filhos. Não vamos ter filhos tão cedo, interrompeu Marcos. Não até que minha carreira esteja onde precisa estar. A maneira como ele disse isso desdenhosa, fria, como se os sonhos dela fossem obstáculos inconvenientes, me causou arrepios. Mas eu dizia a mim mesma que todo casamento tem suas tensões. Eles iriam resolver isso. Eu era boa em convencer a mim mesma. Os sinais estavam lá. Eu simplesmente não queria vê-los. O jeito como Marcos falava com Lily. Curto, impaciente. Como se ela fosse uma subordinada em vez de sua esposa. O jeito como Lily se encolhia perto dele. Como seu riso ficou mais baixo. Como ela começou a pedir permissão para coisas pequenas. Marcos, posso ir ao clube do livro na quinta-feira? Marcos, você se importa se eu pedir comida tailandesa em vez de cozinhar? O jeito como Marcos tratava minha casa como se fosse um hotel, deixava a louça na pia para Lily lavar, jogava as roupas no chão, tomava banhos de 1 hora sem se importar com a conta de água, convidava os amigos sem pedir permissão, deixando garrafas de cerveja e caixas de pizza para outra pessoa se virar. Sempre outra pessoa. Geralmente Lily. Eu já tinha começado a dizer alguma coisa 1 dúzia de vezes, mas Marcos sorria e me chamava de mãe, com aquela voz carinhosa, me abraçava e dizia o quanto era grato, o quanto eu estava tornando a vida deles mais fácil. E eu engolia minhas preocupações e dizia a mim mesma que era temporário. Então eu planejei minha viagem. Minha irmã, Carmen, mora no Arizona. Ela vinha me pedindo para visitar. Lá há 2 anos, finalmente, reservei um voo 10 dias em Tucson, fazendo trilhas, colocando papo em dia e relembrando como era ser algo além de mãe e viúva. Tem certeza de que vai ficar bem? Perguntei a Lily na semana anterior à minha partida. Estávamos juntas no jardim, capinando os canteiros de flores. Era uma das poucas vezes em que eu conseguia ficar a sós com ela. Claro, ela disse. Mas seu sorriso era forçado. Divirta-se muito, Ciro Morales. A senhora merece. Ligue-me se precisar de alguma coisa. Mesmo que seja só para conversar. Ela sentiu com a cabeça. Mas havia algo em seu olhar que parecia aprisionado. Desesperado. Eu deveria ter ficado. Eu deveria ter cancelado a viagem naquele instante. Mas eu não fiz. Porque estava cansada. Cansada de andar em ovos na minha própria casa. Cansada da tensão que se instalara sobre tudo como uma névoa. Eu precisava de uma pausa. Voei para o Arizona numa terça-feira de manhã. Carmen me buscou no aeroporto e durante 10 dias fiz trilhas em meio às rochas vermelhas. Comi bem e dormi sem acordar às 3 da manhã me perguntando se eu tinha cometido um erro terrível ao deixar Marcos morar comigo. Liguei para casa 2 vezes. Nas 2 vezes, Marcos atendeu e disse que estava tudo bem. Ótimo, na verdade. Ele nunca passou o telefone para Lily. Eu devia ter imaginado. Voltei de avião na sexta-feira à noite, aterrissando às 23 horas. Meu plano original era ficar em um hotel perto do aeroporto e dirigir para casa pela manhã. Mas eu estava exausta e com saudades de casa. E só queria dormir na minha própria cama. Então peguei um táxi para casa e cheguei pouco depois da meia-noite. A casa estava escura, exceto pela luz na cozinha. O BMW de Marcos estava na entrada da garagem, estacionado de lado, como se ele estivesse com pressa. Destranquei a porta da frente o mais silenciosamente possível, sem querer acordar ninguém. Arrastei minha mala para o hall de entrada e fiquei ali parada por um instante, inalando o cheiro familiar de casa. Algo estava errado. Eu senti isso imediatamente. A casa estava silenciosa demais. Não um silêncio tranquilo, mas um silêncio vazio. Como se algo vital tivesse sido removido. Atravessei a sala de estar. Tudo parecia normal. Normal demais. Como se tivesse sido encenado. A cozinha estava impecável. Sem louça na pia, sem xícaras de café na bancada. Nenhum sinal de que alguém tivesse morado ali. Verifiquei o quarto de hóspedes principal, o quarto de Marcos e Lily. A porta estava aberta. A cama estava arrumada. As roupas de Marcos estavam espalhadas pela cadeira no canto. Seu laptop aberto sobre a mesa, seus sapatos chutados perto do armário. Mas o lado do armário de Lily estava vazio. Meu coração começou a disparar. Verifiquei o banheiro. Os produtos de higiene pessoal de Marcos
Estavam por toda parte: barbeador elétrico, colônia, gel de cabelo, mas as coisas de Lily, sua escova de dentes, seu sabonete facial, seus remédios haviam sumido. Percorri a casa inteira, cômodo por cômodo. O segundo quarto de hóspedes estava vazio. A sala de leitura estava intacta. Meu quarto estava exatamente como eu o havia deixado. Lily não estava aqui, com um pânico me invadindo. Peguei meu celular e liguei para ela. Caiu direto na caixa postal. Lily, querida, é a Helena. Cheguei em casa e não consigo te encontrar. Por favor, me liga de volta. Então subi até o antigo quarto de infância de Marcos, o único cômodo que eu não havia verificado. Ele o estava usando como escritório, guardando caixas e equipamentos lá. Vátzio. Fiquei parada no corredor, com a mente a mil. Será que eles tinham brigado? Será que Lily o tinha deixado? Será que ela estava bem? Eu estava prestes a bater na porta de Marcos para acordar. Quando ouvi aquilo, um som suave, abafado, vindo do andar de baixo. Segui o caminho pela cozinha, pela lavanderia, até a porta que dava para a garagem. E eu abri. A garagem estava fria, escura, exceto pelo luar que entrava pela pequena janela. Meu carro estava estacionado de um lado, a antiga bancada de trabalho de Thomas do outro, caixas e recipientes de armazenamento empilhados ao longo das paredes. E no chão, no canto atrás do meu carro, estava Lily. Ela estava encolhida sobre uma pilha de cobertores de mudança, ainda com o uniforme do trabalho. Sua bolsa e uma pequena mochila estavam ao lado dela. Ela tremia enquanto dormia, com os braços cruzados sobre o corpo. Minha nora estava dormindo na minha garagem como uma pessoa sem teto, na minha casa. Enquanto meu filho dormia lá em cima numa cama quentinha, eu não conseguia respirar. Não conseguia me mexer. A visão dela ali pequena, fria e tão completamente sozinha me atingiu como um golpe físico. Ajoelhei-me ao lado dela. Lily, sussurrei, tocando-lhe o ombro suavemente. Lily, querida, acorde. Ela acordou sobressaltada com um suspiro, recuando às pressas até bater na parede. Seus olhos estavam arregalados de medo. Está tudo bem. Sou eu. Eu disse rapidamente. Sou Helena. Você está segura. O reconhecimento inundou seu rosto, seguido imediatamente pela vergonha. Ela caiu em prantos. Sra. Morales, me desculpe. Eu não sabia que a senhora voltaria para casa hoje à noite. Eu teria. Me desculpe. Por que você está dormindo na garagem? Minha voz saiu mais áspera do que eu pretendia. Onde está Marcos? Ela apenas balançou a cabeça, chorando ainda mais. Levantei-me, com as mãos tremendo de uma raiva que eu ainda não compreendia completamente. Fique aqui. Já volto. Subi as escadas, marchando, e abri a porta do quarto de hóspedes principal sem bater. Marcos estava estirado na cama, roncando baixinho, com o edredom puxado até a cintura. Accendi a luz. Ele gemeu e se virou, olhando para mim com os olhos semicerrados. Mãe? Que diabos? Por que Lily está dormindo na garagem? Ele se sentou devagar, esfregando os olhos. Por um instante, pareceu quase culpado. Depois, seu rosto endureceu. Ele te contou sobre isso? Eu a encontrei. No chão, no frio, em meu garagem. Minha voz estava trêmula. Por que ela não está aqui com você? Marcos suspirou como se eu estivesse sendo irracional. Mãe, é complicado. Simplifique. Ele tirou as pernas da cama, levantou-se e cruzou os braços. Naquele instante, ele se parecia muito com o pai, mas uma versão distorcida, com todas as arestas afiadas e nenhuma do calor humano. Eu e a Lily temos tido problemas, disse ele com cautela. Ela tem estado difícil, emocional, carente. Eu precisava de espaço. Então você a fez dormir na garagem? Eu não fiz isso, ela não fez nada por ela. Ela escolheu dormir lá, porque você a expulsou do quarto. Pedi a ela que me desse um pouco de espaço, enquanto eu pensava nas coisas. Sua voz era fria, clínica. Ela está sendo dramática. Ele a su a esposa. Ela é um estorvo, mãe. As palavras saíram secas, sem emoção. Ela não merece um quarto, não nesta casa. Não até aprender a respeitar as minhas necessidades e parar de ser tão carente o tempo todo. Encarei meu filho. Esse homem que eu criei, alimentei, amei, por quem me sacrifiquei. Esse estranho com o rosto do meu filho. O que você acabou de dizer? Você me ouviu? Ele sentou-se novamente na cama, pegando o telefone como se a conversa já tivesse terminado.
Olha, eu sei que você adora bancar a protetora. Mas isso é entre mim e minha esposa. Não se meta. Esta é a minha casa. Que estamos morando de graça, eu sei. Você me lembra disso sempre que pode. Ele olhou para mim, e seus olhos estavam frios. Você quer que a gente vá embora? Ótimo. Nós vamos. Mas não se faça de surpresa quando a Lily desmoronar sem a sua pequena missão de resgate. Ela não tem mais ninguém. Para onde ela vai? De volta para o sistema de adoção. A crueldade em sua voz. A maldade casual nela. Senti algo dentro de mim rachar. Não quebrar ainda não. Mas rachar. Uma fissura que atravessou a base de tudo que eu pensava saber sobre meu filho. Saia daqui. Sussurrei. O quê? Saia da minha casa. Agora mesmo. Esta noite. Ele riu. Riu mesmo. Mãe. São 2 da manhã. Seja razoável. Estou sendo razoável. Você quer tratar sua esposa como lixo? Quer fazê-la dormir na garagem enquanto você se esparrama no meu quarto de hóspedes? Pode fazer isso em outro lugar. Minha voz estava ficando mais alta. Eu não me importava. Arrumem suas coisas e vão embora. Você não está falando sério? Nunca estive tão sério sobre nada na minha vida. Dei um passo à frente e ele chegou a se encolher. Você tem 30 minutos. Depois disso, vou chamar a polícia e mandar tirá-lo daqui. Para quê? Eu moro aqui. Não. Você não tem. Você é um convidado na minha casa. Um convidado que agora peço que se retire. Nos encaramos. Eu observei calcular. Observei-o perceber que eu estava falando sério. Tudo bem. Ele se levantou e começou a pegar roupas da cadeira. Mas não espere que eu volte. Não espere que eu leve Lily para os seus preciosos jantares de domingo. Você está escolhendo ela em vez do seu próprio filho. Não. Eu o interrompi. Você está escolhendo a crueldade em vez da humanidade. Essa é a sua escolha. Não a minha. Ele enfiou as roupas numa mala, pegou o laptop e os sapatos. O tempo todo ele resmungava baixinho sobre como eu estava exagerando. Como eu ia me arrepender disso. Como Lily tinha me influenciado negativamente contra ele. Fiquei parada na porta observando fazer as malas. Meu coração batendo tão forte que achei que fosse explodir. 20 minutos depois, ele passou por mim sem dizer mais nada. Eu o segui escada abaixo e o observei pegar as chaves e o casaco. Na porta da frente, ele se virou. Quando você perceber que cometeu um erro, não me ligue. Acabou para mim. Eu também, disse baixinho. Ele bateu a porta com tanta força que as janelas tremeram. Fiquei ali parada, em silêncio repentino, tremendo da cabeça aos pés. Depois, voltei para a garagem. Lily estava sentada agora, ainda enrolada no cobertor, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Sinto muito. Ela soluçou. Não queria causar problemas. Ele é seu filho. Eu deveria ir embora. Não. Ajoelhei-me à sua frente. Você não vai a lugar nenhum. Você vai entrar. Vai tomar um banho quente. Vai dormir numa cama de verdade. E amanhã vamos resolver isso. Juntas. Mas Marcos se foi. E não vai voltar até aprender a ser um ser humano decente. Peguei em suas mãos. Estavam geladas como gelo. Lily, há quanto tempo isso está acontecendo? Ela desviou o olhar. Desde que você foi embora. Ele te expulsou do quarto no dia em que eu fui embora? Ela sentiu com a cabeça. Lágrimas frescas escorrendo pelo rosto. Ele disse que precisava de espaço, que eu o estava sufocando, que eu deveria ser grata por ele me deixar ficar na casa. Tentei dormir no sofá na primeira noite, mas ele disse que eu estava sendo patética, tentando fazê-lo se sentir culpado. Então eu vim pra cá. 10 dias? Você está dormindo na garagem há 10 dias? Eu não sabia mais o que fazer. Sua voz falhou completamente. Não tenho para onde ir, Sarah Morales. Sem família, sem economias, Marcos controla todo o nosso dinheiro. Eu não tinha dinheiro nem para um hotel. O quadro completo começava a ficar mais nítido. E era muito pior do que eu imaginava. Vamos lá, eu disse gentilmente, ajudando-a a se levantar. Vamos entrar. Eu a acompanhei pela casa, subindo as escadas, até o quarto de hóspedes principal, o quarto que Marcos acabara de desocupar. Não consigo dormir aqui, ela começou. Sim, você pode. Este é o seu quarto agora. Puxei os cobertores. Tome um banho. Aqueça-se, conversamos amanhã. Ela hesitou, depois assentiu com a cabeça. Obrigada. Muito obrigada. Deixei-a lá e fui para o meu quarto. Sentei-me na beira da cama, com as mãos pressionadas contra a boca
para não gritar. Meu filho fez com que sua esposa, que não tinha ninguém, nada, nenhuma rede de segurança, dormisse em uma garagem. Em novembro, no frio, e ele a chamou de estorvo. Disse que ela não merecia um quarto. O que mais ele tinha feito? O que mais eu tinha deixado passar? Peguei meu celular e liguei para David. Mãe? Sua voz estava rouca. Está tudo bem? Você não está no Arizona? Preciso que você venha amanhã, cedo. Há algo que preciso conversar com você. O que está errado? Marcos. Minha voz falhou. David, acho que seu irmão tem abusado da Lily. Silêncio. Então, estarei lá às 8. Desliguei o telefone e fiquei sentada no escuro, ouvindo o som do chuveiro correndo pelo corredor. E me perguntei, como pude ter sido tão cega? E o que mais eu estava prestes a descobrir? David chegou às 7h45 com café e bagels, o rosto tenso de preocupação. Eu o encontrei na porta. E ele me olhou. Eu não tinha dormido. Ainda vestia as roupas de ontem, com os olhos inchados de tanto chorar, e me puxou para um abraço. Conte-me tudo, disse ele. Estávamos sentados à mesa da cozinha, e eu contei para ele a garagem, as palavras de Marcos, os 10 dias que Lily passou dormindo no frio enquanto eu estava fora. A cada frase, o maxilar de David se contraía com mais força. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um longo momento. Eu sabia que algo estava errado, disse ele finalmente. Eu e Grace sabíamos. O jeito como ele falava com ela nos jantares de domingo. O jeito como ela se encolhia quando ele levantava a voz. Mas nós pensávamos. Ele parou, balançou a cabeça. Pensávamos que era só o Marcos, sendo Marcos, arrogante, controlador. Não imaginávamos que fosse tão grave. Eu devia ter percebido. Sussurrei. Eu devia ter feito alguma coisa antes. Você está fazendo alguma coisa agora. Ele apertou minha mão. Onde ela está? Ainda dormindo, eu acho. Ela estava exausta. Como se fosse combinado, ouvimos passos suaves na escada. Lily apareceu na porta, vestindo roupas limpas, mas com uma aparência frágil, quebrável. Desculpe. Não queria interromper. Ela começou. Você não está interrompendo. David se levantou e puxou uma cadeira para ela. Por favor, sente-se. Tome um café. Ela sentou-se hesitante, envolvendo as mãos na caneca que eu lhe servi, como se tentasse absorver seu calor. Lily, disse David suavemente. Mamãe me contou o que aconteceu. O que Marcos fez. Preciso que você saiba. Isso não está certo. Nada disso está certo. Ela olhou fixamente para o café. Ele está sob muito estresse. O trabalho tem sido muito exigente. Não faça isso. A voz de David era firme, mas gentil. Não o defenda. Sou irmão dele e o amo. Mas o que ele fez com você foi abuso. Você sabe disso, não é? Seus olhos se encheram de lágrimas. Ela sentiu lentamente. Há quanto tempo está assim? Perguntei baixinho. Não só a garagem. Tudo. Lily ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que ela não fosse responder. Então, ela respirou fundo, com a voz trêmula. Começou aos poucos, uns 6 meses depois do casamento. Pequenos comentários sobre meu peso, minhas roupas, meu cabelo. Eu achava que ele estava tentando me ajudar a ficar mais bonita. Ela riu amargamente. Depois foi a vez do meu trabalho. Às vezes trabalho no turno da noite, e ele ficava bravo quando eu chegava em casa às 3 da manhã. E o acordava. Não importava que eu estivesse exausta depois de um turno de 12 horas cuidando de crianças doentes. Você tentou conversar com ele sobre isso? Perguntou David. Toda vez que eu mencionava algo que me incomodava, ele distorcia a situação. Fazia com que a culpa fosse minha. Dizia que eu era sensível demais, emotiva demais, carente demais. Ela enxugou os olhos. Depois de um tempo, desisti. Era mais fácil simplesmente me encolher. Ocupar menos espaço. Precisar de menos. Meu coração estava partido. E o dinheiro? Você disse que ele controla todas as suas finanças? Quando nos casamos, ele me convenceu a fechar minha conta bancária e me adicionar a dele. Disse que seria mais simples, mais eficiente. Que os casais deveriam compartilhar tudo. Ela olhou para as mãos. Mas não consigo acessar. Ele mudou a senha há 3 meses. Disse que era por segurança. Agora tenho que pedir dinheiro para tudo. Compras no supermercado, gasolina, até absorventes. O rosto de David empalideceu. Jesus Cristo! Ele me dá uma mesada de $200 por mês para despesas pessoais.
Mas ele controla cada compra. Se eu gasto dinheiro com algo que ele não aprova, como quando comprei um livro no mês passado, ele desconta da mesada do mês seguinte. Sua voz era oca, derrotada. Eu ganho $68 mil por ano como enfermeira. E tenho que implorar ao meu marido por $20 para comprar o almoço no trabalho. Eu me senti mal. Por que você não me contou? Porque ele é seu filho. Ela olhou para mim. E a dor em seus olhos era devastadora. E porque eu tinha vergonha. Eu ficava pensando que se eu me esforçasse mais, o amasse mais, fizesse as coisas direito, ele voltaria a ser o homem com quem me casei. Aquele que era charmoso e atencioso e me fazia sentir importante. Aquele homem era uma máscara, disse David em voz baixa. Este é quem ele realmente é. Agora eu sei disso. Lágrimas frescas escorreram por suas bochechas. Mas eu não tinha para onde ir. Quando nos mudamos para cá, pensei que talvez as coisas melhorassem. Sua mãe é tão gentil. E eu pensei que talvez perto da família, ele se lembrasse de como ser decente. Mas piorou, eu disse. Ela assentiu. Ele detestava morar aqui. Dizia que isso fazia parecer um fracasso. Que seus colegas o julgariam se descobrissem que estávamos morando com a mãe dele. Então ele descontava em mim. Qualquer coisinha que eu fizesse de errado, louça na pia. Esquecer de dobrar a roupa dele do jeito que ele gostava, ele explodia. Ele alguma vez te bateu? Perguntou David, com a voz tensa. Não. Nunca. Ela fez uma pausa. Mas às vezes acho que teria sido mais fácil. Porque aí eu teria provas. Hematomas. Algo tangível para apontar e dizer. Isso é abuso. Em vez disso, eram só palavras. Olhares. O silêncio que durava dias. Controle financeiro. Me fazendo sentir louca por estar chateada. Isso ainda é abuso, eu disse firmemente. Abuso emocional é real. Abuso financeiro é real. Não precisa ter hematomas para ser considerado abuso. Ela desabou em lágrimas, soluçando tão alto que seu corpo inteiro tremia. Movi minha cadeira para perto da dela e a abracei enquanto ela chorava. David estava sentado à nossa frente, com as mãos cerradas em punhos e a mandíbula tensa. Quando ela finalmente se acalmou, David falou. O que você quer fazer, Lily? Do que você precisa? Não sei. Ela enxugou o rosto com um guardanapo. Não tenho dinheiro. Não consigo acessar nossa conta bancária. Não tenho dinheiro para contratar um advogado. Nem sei por onde começar. Você começa aqui, eu disse. Você fica aqui nesta casa pelo tempo que precisar. Sem pagar aluguel. Sem compromisso. Sra. Morales, eu não posso. Sim, você pode. E você vai. Peguei a mão dela. Você é da família, Lily. Não porque você se casou com meu filho, mas porque vocês são e a família não permite que outros membros da família durmam em garagens ou implorem por necessidades básicas. David pegou o celular. Tenho uma amiga que é advogada especializada em direito de família. Ela já ajudou outras mulheres em situações como a sua. Vou ligar para ela e ver se ela pode se encontrar com você esta semana. Não tenho dinheiro para isso. A primeira consulta é gratuita. E se você precisar de ajuda com os honorários advocatícios, Grace e eu os cobriremos. Ele ergueu a mão quando ela começou a protestar. Não é um empréstimo, é uma doação. Vocês são como família para nós há 2 anos. Deixe-nos agir como tal. Ela cobriu o rosto com as mãos e chorou novamente. Mas desta vez, não eram lágrimas de desespero. Eram outra coisa. Alívio, talvez. Ou esperança. Preparei o café da manhã para todos nós, ovos mexidos, torradas, frutas, e nos sentamos juntos à mesa, fazendo um plano. A amiga advogada de David, Sarah Chen, poderia se encontrar com Lily na segunda-feira. Enquanto isso, precisávamos documentar tudo. Anote todos os incidentes de que você se lembrar, instruiu David gentilmente. Datas, horários, o que aconteceu, o que foi dito, capturas de tela de quaisquer mensagens de texto, e-mails. Qualquer coisa que mostre o padrão. Tenho algumas mensagens, disse Lily baixinho. De quando sua mãe estava no Arizona. Ele me mandava listas de tarefas que eu precisava terminar antes que ele chegasse do trabalho. Se eu não terminasse tudo, ele faria o quê? Perguntei. Ele me trancava para fora de casa. Eu tinha que ficar sentada na varanda até ele decidir que eu já tinha sido punido o suficiente. O máximo que ele fez foi 4 horas. Ela disse isso como se estivesse descrevendo o tempo. Factual, distante. Foi aí que comecei a dormir na garagem. Pelo menos lá fora, eu tinha algum controle. David fez um som
como se tivesse levado um soco. Vou matá-lo. Não vai, respondi com firmeza, embora uma parte de mim quisesse dizer o contrário. Mas vamos garantir que Lily esteja segura, protegida e tenha todos os recursos de que precisa. Passamos o resto da manhã vasculhando o celular da Lily, tirando prints das mensagens. Eram dezenas. Centenas. Talvez. Marcos. Estou saindo do trabalho agora. A casa tem que estar impecável. E quando digo impecável, quero dizer impecável mesmo. Da última vez que você limpou, encontrei poeira nos rodapés. Marcos. Onde está minha camisa azul? Aquela que eu pedi especificamente para você passar ontem. Eu tenho que fazer tudo sozinha? Marcos. Você gastou $47 no Target sem me consultar? Que diabos você comprou? Você sabe a regra. Qualquer compra acima de $20 precisa de aprovação. Marcos. Estou cansada de chegar em casa e encontrar sua bagunça. Você é enfermeira, não criança. Haja como adulta. Marcos. Não fique me esperando acordada. Vou sair com os amigos. E não me mande mensagem a cada 5 minutos perguntando quando eu chego em casa. É patético. Cada mensagem era um pequeno corte. Juntas, elas eram uma evisceração. Como não vi isso? Eu me perguntava repetidamente. Como não soube? Porque ele não queria que você fizesse isso, disse David. Os abusadores são especialistas em esconder isso. Eles são encantadores em público. Reservam a crueldade para momentos privados. Ao meio-dia, tínhamos uma pasta cheia de provas. Capturas de tela. Uma linha do tempo. Uma lista de transações financeiras, que Lily se lembrava dinheiro, que Marcos havia gasto da conta conjunta para si mesmo, enquanto negava a ela as necessidades básicas. Ele comprou um relógio de $3.000 no mês passado, disse ela baixinho. Mas quando pedi $50 para comprar sapatos novos para o trabalho, que estavam furados, ele disse que não tínhamos dinheiro para isso. David tomou notas detalhadas. Sarah vai se divertir muito com isso. Abuso financeiro é levado muito a sério em processos de divórcio. Divórcio. Lily disse a palavra como se fosse estranha. Assustadora. Eu nunca pensei que estaria aqui. Eu realmente o amava, sabe? Ou amava quem eu pensava que ele era. Eu sei, querida. Apertei a mão dela. E tudo bem sentir tristeza por isso. Pelo homem com quem você pensou ter se casado, mesmo que ele nunca tenha realmente existido. Meu telefone tocou. Era Marcos. Todos nós ficamos olhando fixamente para aquilo. Responda, disse David. Coloque no viva voz. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Atendi a chamada e apertei o botão do viva voz. Alô? Mãe. A voz de Marcos estava tensa, controlada. Acho que precisamos conversar. Sobre ontem à noite. Acho que dissemos tudo o que precisava ser dito. Eu estava cansado. Estressado. Disse coisas que não queria dizer. Ele fez uma pausa. Posso ir aí? Talvez possamos sentar juntos eu, você, Lily, e resolver isso como adultos. O rosto de Lily empalideceu. Ela balançou a cabeça freneticamente. Não, eu disse. Você não é bem-vindo aqui até que receba ajuda. Ajuda de verdade. Terapia. E um pedido de desculpas. Um pedido de desculpas sincero. Um pedido de desculpas? Por quê? Por ser honesto sobre meu casamento? Por ter dito para você não se intrometer? Sua voz se elevava. Você não tinha o direito de me expulsar. Eu também morava lá. Como meu convidado. Um convidado que abusou da esposa debaixo do meu teto. Eu nunca toquei. Abuso não é só físico, Marcos. E você sabe disso. Minha voz estava trêmula, mas firme. Você controlava o dinheiro dela. Você a fazia implorar por coisas básicas. Você a fazia dormir em uma garagem em novembro. Isso é abuso. Isso é crime. Silêncio. Então, ela te disse isso? Ela está mentindo. Eu a encontrei lá. Às 2 da manhã. Dormindo sobre cobertores que se moviam, no frio. Ela escolheu dormir lá. Eu nunca lhe disse. Você a expulsou do quarto. Você a trancou para fora de casa. Você a humilhou sistematicamente até que ela acreditasse que merecia dormir em uma garagem. Eu estava de pé agora, tremendo de raiva. Você é meu filho. E eu te amo. Mas não gosto muito de você agora. E até que você assuma a responsabilidade pelo que fez, você não é bem-vindo na minha casa. Você está escolhendo ela em vez de mim. Seu próprio filho. Não. Estou escolhendo a decência humana em vez da crueldade. Há uma diferença. Tudo bem. Sua voz ficou fria. Mas não espere que eu perdoe isso.
Não espere que eu volte rastejando quando você perceber que cometeu um erro. Acabou pra mim. Então terminamos. Desliguei. Minhas mãos estavam tremendo tanto que deixei o telefone cair. David o pegou. Tenho orgulho de você, mãe, disse ele baixinho, mas não me senti orgulhoso. Senti-me vazio por dentro, como se algo essencial tivesse sido arrancado do meu peito. Aquele era meu filho, meu primogênito, o bebê que eu embalei, alimentei e amei com tudo que eu tinha. E eu tinha acabado de lhe dizer que ele não era bem-vindo na minha casa. Lily estava chorando novamente. Me desculpe muito. A culpa é toda minha. Pare. Ajoelhei-me em frente à cadeira dela. Nada disso é culpa sua. Marcos fez as escolhas dele. Eu fiz as minhas. Você é a vítima aqui, não a vilã. Mas ele é seu filho. E você é minha filha. Por escolha, por amor, pelo fato de você merecer muito mais do que meu filho lhe deu. Peguei suas mãos. Você vai ficar aqui. Vamos conseguir um advogado para você. Vamos garantir que você tenha acesso ao seu dinheiro. E vamos ajudá-la a construir uma vida onde você nunca precise pedir permissão para existir. Ela assentiu com a cabeça, com lágrimas escorrendo pelo rosto. O celular de David vibrou. Ele olhou para ele e franziu a testa. É o Marcos. Ele está me mandando mensagem. Ele nos mostrou a tela. Marcos. Mamãe perdeu a cabeça. Lily a manipulou completamente. Você precisa lá voltar à realidade antes que a situação saia do controle. Marcos. Estou falando sério, David. Lily está mentindo sobre tudo. Eu nunca fiz dormir na garagem. Ela está se fazendo de vítima para colocar todo mundo contra mim. Marcos, se você se importa minimamente com essa família, você me ajudará a resolver isso. David respondeu sem me citar. David, estive lá esta manhã. Ouvi a história da Lily. Vi as mensagens. Sei o que você fez. E se você entrar em contato com a mamãe ou com a Lily novamente sem seguir os trâmites legais adequados, eu mesma entrarei com um pedido de medida protetiva. David, procure ajuda, Marcos. Ajuda de verdade, porque agora você não é o irmão com quem eu cresci. Você é alguém que eu não reconheço, e eu não gosto nada dele. Ele clicou em enviar e desligou o telefone. Isso deve nos dar algum tempo, mas eu conhecia Marcos. Sabia como ele agia quando não conseguia o que queria. Isso não tinha acabado. Nem de longe. Chegou o domingo, o primeiro domingo em 2 anos, em que Marcos e Lily não vieram jantar. David e Grace vieram com as gêmeas. Grace olhou para Lily e a puxou para um abraço apertado. Sinto muito por não termos percebido antes, sussurrou Grace. Sinto muito por não termos ajudado. Os gêmeos Jake e Noah tinham 6 anos e eram cheios de energia. Eles não entendiam a tensão adulta. Apenas sabiam que a tia Lily estava ficando com a avó e achavam que era a melhor coisa do mundo. Podemos dormir aqui também? Perguntou Jake. Talvez algum dia, eu disse, bagunçando seus cabelos. Agora a tia Lily precisa de um tempo sozinha. Mas Lily me surpreendeu. Na verdade, eu adoraria companhia. Vocês querem me ajudar a fazer biscoitos? Os meninos se iluminaram. E pela primeira vez desde que a encontrei na garagem, vi Lily sorrir. Um sorriso verdadeiro. Passamos a tarde cozinhando, jogando jogos de tabuleiro e fingindo que tudo estava normal. Era exatamente o que todos nós precisávamos. Depois do jantar, quando os gêmeos se entreteram com um filme, os adultos sentaram-se na cozinha para tomar vinho. Marcos esteve na minha casa ontem, disse David em voz baixa. Fiquei imóvel. O quê? Ele apareceu ao meio-dia. Queria conversar. Disse que precisava esclarecer as coisas sobre o que aconteceu. O maxilar de David se contraiu. Eu disse para ele ir embora. Ele se recusou. Começou a gritar no meu jardim da frente, dizendo que você e Lily tinham me envenenado contra ele, que ele era vítima de uma conspiração. O que você fez? Perguntou Grace. Eu disse a ele que se não saísse em 60 segundos chamaria a polícia. David olhou para Lily. Ele está perdendo o controle. Está ficando desesperado. Você precisa ter cuidado. Não vou voltar para ele, disse Lily com firmeza. Não importa o que ele diga ou faça. Ótimo. Grace apertou a mão dela. Mas David tem razão. Homens como Marcos, quando perdem o controle, eles pioram. Você precisa se proteger. O que isso significa? Perguntou Lily, com medo transparecendo em sua voz. Significa que vamos te ajudar a entrar com um pedido de medida protetiva, disse David.
A Sarah pode te ajudar com isso. E significa que você não vai a lugar nenhum sozinha por um tempo. Não até sabermos como o Marcus vai reagir. O medo que eu vinha reprimindo a semana toda subiu pela minha garganta. Você acha que ele a machucaria? Acho que ele está imprevisível agora. E imprevisibilidade é perigosa. Ficamos sentados, em um silêncio pesado. O peso da realidade nos envolvendo. Então Lily falou. Há mais uma coisa. Algo que eu não te contei. Todos nós olhamos para ela. No mês passado, antes da sua viagem, Charo Morales, encontrei algo. Escondido no escritório de Marcus. Ela respirou fundo, com a voz trêmula. Extratos bancários, de uma conta que eu nem sabia que existia, somente em nome dele. Quanto custa? Perguntou David. $127. E fiquei boquiaberto. O quê? Ele tem US 127 mil em uma conta secreta. Dinheiro que ele vem desviando da nossa conta conjunta há mais de um ano. Enquanto isso, ele me dava uma mesada de US 200 por mês e dizia que não tínhamos dinheiro para comprar sapatos novos. O rosto de David escureceu. Você ainda tem essas declarações? Tirei fotos. Eu sabia que algo estava errado, mas não sabia o que fazer com a informação. Ela pegou o celular e nos mostrou. Lá estavam eles. Extratos bancários, dos últimos 18 meses. Transferências regulares. $5.000 aqui, $8.000 ali. Tudo isso enquanto Lily era informada de que precisavam apertar os cintos. Isso é fraude financeira, disse David. Em um casamento, isso é motivo para... O telefone dele tocou. Número desconhecido. Ele atendeu. David Morales? Aqui é a detetive Patrícia Regis, do gabinete do xerife do condado. Estou ligando a respeito de uma denúncia que recebemos. Seu irmão, Marcus Morales, registrou um boletim de ocorrência alegando que sua esposa roubou pertences da casa de sua mãe e que você e sua mãe a estão abrigando contra a vontade dela. Os olhos de David se arregalaram. Isso é completamente falso. Entendo, senhor. Mas preciso dar seguimento à denúncia. Lily Morales reside atualmente no endereço de sua mãe? Sim. A convite. Ela não está sendo mantida contra sua vontade. Preciso falar diretamente com ela para confirmar. Posso passar aí amanhã de manhã? Claro. O que você precisar. Ele desligou o telefone e olhou para nós, furioso. Ele registrou um boletim de ocorrência. Nos acusou de sequestrar a esposa dele. Meu Deus! Sussurrou Lily. Ele está mesmo fazendo isso. Ele está tentando controlar a narrativa, disse Grace. Quer se fazer de vítima antes que alguém ouça o seu lado da história. Então contamos a nossa versão primeiro. Levantei-me. Amanhã, quando a detetive vier, mostramos tudo a ela. As mensagens de texto. Os extratos bancários. Tudo. E se ela não acreditar em mim? Perguntou Lily com a voz fraca e assustada. Ela vai, disse David com firmeza. Porque temos provas. E as provas não mentem. Mas eu conseguia ver o medo nos olhos de Lily. O jeito como suas mãos tremiam enquanto ela segurava a taça de vinho. Marcus estava revidando. E estava jogando sujo. A detetive Reis chegou pontualmente às 9 horas. Ela tinha 40 e poucos anos. Era profissional, mas gentil, com um olhar perspicaz que não deixava escapar nada. Sarah Morales? Ela estendeu a mão. Obrigada por aceitar se encontrar comigo. Claro. Eu a conduzi até a sala de estar, onde Lily a esperava, com David e Grace ao seu lado como guarda-costas. O detetive sentou-se em frente a Lily. Sarah Morales, preciso lhe fazer algumas perguntas. A senhora está hospedada aqui, por vontade própria? Sim. Com certeza. A voz de Lily era ferma. Seu marido alega que você foi coagida a sair de sua casa conjugal, que a Sarah Helena Morales e David Morales a mantêm aqui contra a sua vontade. Isso não é verdade. De jeito nenhum. Lily respirou fundo. Eu fui embora porque meu marido me fez dormir na garagem por 10 dias, porque ele vem me abusando financeira e emocionalmente há mais de um ano. A Sarah Morales nem sabia que eu estava na garagem até me encontrar lá. O detetive Reis fez anotações. Você pode fornecer alguma prova desse abuso? Lily entregou a ela a pasta que havíamos compilado. Mensagens de texto. Extratos financeiros. Uma cronologia. A detetive leu em silêncio por 10 minutos. Sua expressão se tornou mais sombria a cada página. Finalmente, ela ergueu o olhar. Sarah Morales, a senhora já considerou entrar com um pedido de medida protetiva?
Vou me encontrar com meu advogado amanhã para tratar exatamente disso. Ótimo. Ela devolveu a pasta. Vou incluir minhas conclusões no relatório. O que seu marido registrou foi um boletim de ocorrência falso, o que é crime. Vou conversar com ele sobre isso. Ele será preso? Perguntou David. Provavelmente não. Mas ficará registrado. E se ele continuar a assediar alguma de vocês, esse registro servirá de base para quaisquer futuras ordens de restrição ou acusações. Ela se levantou. Sra. Morales, vou lhe dar meu cartão. Se ele aparecer aqui, se ele entrar em contato com você, se algo acontecer que a faça se sentir insegura, ligue para mim diretamente. Entendido? Sim. Obrigada. Depois que o detetive saiu, Lily desabou no sofá. Não acredito que ele chamou a polícia. Para a própria esposa. Ele está em pânico, disse Grace. Ele sabe que está perdendo o controle. Então, está tentando recuperar. Da única maneira que conhece. Por meio de intimidação e manipulação. E se ele vier aqui? Lily sussurrou. E se ele tentar? Ele não vai conseguir passar por mim. Eu disse firmemente. Esta é a minha casa. E você está seguro aqui. Mas naquela noite, instalei fechaduras novas em todas as portas. E dormi com o celular no criado mudo, com o número do detetive Reis aberto e pronto para usar. Na manhã de segunda-feira, Lily se encontrou com Sarah Chain. Eu a acompanhei. Segurei sua mão na sala de espera enquanto ela preenchia os formulários de admissão. Sarah era tudo o que David havia prometido. Inteligente, compassiva e furiosa, em nome de Lily. Após analisar as provas, ela recostou-se na cadeira. Este é um dos casos mais claros de abuso financeiro e emocional que já vi. Temos mensagens de texto que demonstram controle e humilhação. Temos registros financeiros que comprovam que ele escondeu o US$ 127 mil enquanto restringia seu acesso aos fundos do casal. Temos depoimentos de testemunhas que afirmam que ele a obrigou a dormir em uma garagem. Este é um caso clássico. O que acontece agora? Perguntou Lily. Primeiro, daremos entrada no pedido de divórcio. Simultaneamente, entraremos com um pedido de medida protetiva e uma petição para bloquear todos os bens do casal, para que ele não possa esvaziar as contas ou esconder mais dinheiro. Também entraremos com um pedido de pensão alimentícia emergencial para que você tenha acesso a recursos enquanto o processo estiver em andamento. Quanto tempo vai demorar? A audiência para a ordem de restrição será dentro de 2 semanas. O divórcio pode levar de 6 meses a 1 ano, dependendo de quanto ele resistir. Mas com base nessas evidências, estou confiante de que podemos chegar a um acordo favorável para vocês. E a casa? Perguntei. Eles venderam um apartamento e estão morando comigo. Ela tem direito a alguma coisa? Se eles venderam os bens do casal e ele ficou com o dinheiro, sim. Absolutamente. Vamos atrás de cada centavo que ele escondeu. Sarah deu um sorriso sombrio. Homens como seu marido acham que são intocáveis, que podem manipular e controlar sem consequências. Vamos mostrar a ele que não é bem assim. Pela primeira vez desde que esse pesadelo começou, vi algo parecido com esperança nos olhos de Lily. Entregamos os documentos naquela tarde. 48 horas depois, Marcos foi notificado e o inferno se instaurou. Marcos apareceu na minha casa às 23 horas de uma quarta-feira. Eu estava na cama lendo quando ouvi batidas fortes na porta da frente. Altas, agressivas, incessantes. Meu coração disparou. Peguei meu celular e me aproximei da janela, espiando por entre as cortinas. O BMW de Marcos estava na entrada da garagem, estacionado num ângulo muito inclinado. Ele estava na varanda, socando a porta com força. Mãe, abre a porta. Eu sei que você está aí dentro. Disquei 911 com as mãos tremendo. 911. Qual é a sua emergência? Meu filho está na minha casa. Ele recebeu uma ordem de restrição e não deveria estar aqui. Ele está batendo na minha porta e gritando. Tem mais alguém na casa com você? Minha nora. Foi ela quem entrou com o pedido de medida protetiva. Os policiais estão a caminho. Mantenham-se afastados das portas e janelas. Não interajam com ele. Mas Lily já havia aparecido na minha porta, o rosto pálido de terror. É ele! Volte para o seu quarto e tranque a porta. Sussurrei com urgência. A polícia está a caminho. Ela não se mexeu. Paralisada de medo. As batidas ficaram mais fortes. Eu sei que ela está aí dentro. Lily! Lily! Precisamos conversar. Pare de se esconder atrás da minha mãe e me encare como uma adulta. Vai.
Insisti para Lily. Agora. Ela finalmente se mexeu, desaparecendo de volta no quarto de hóspedes. Ouvi o clique da fechadura. A voz de Marcos mudou. Mais suave. Mais ameaçadora. Mãe, por favor. Eu só quero conversar. 5 minutos. É tudo o que peço. Você me deve isso. Não respondi. Fiquei paralisada no meu quarto, com o telefone pressionado contra o peito, ouvindo-o alternar entre gritos e súplicas. Isso é uma loucura? Ela é minha esposa. Vocês não podem me impedir de tê-la. Mãe, vamos lá. Abra a porta. Vamos ser razoáveis. Tudo bem, se é assim que você quer jogar. Mas não venha chorar para mim quando ela mostrar quem realmente é. Não diga que eu não avisei. Sirenes ao longe. Estão se aproximando. Marcos também os ouviu. Sua voz ficou em pânico. Sério? Você chamou a polícia para mim? Pro seu próprio filho? Que diabos há de errado com você? As sirenes já estavam na nossa rua. Luzes vermelhas e azuis piscavam pelas minhas janelas. Isso não acabou! Gritou Marcos. Então ouvi passos correndo, uma porta de carro batendo e um motor roncando. Quando a polícia chegou, Marcos já tinha ido embora. 2 policiais vieram até a porta. Uma mulher na casa dos 30 e um homem que parecia mal ter idade para se barbear. Deixei-os entrar com as mãos trêmulas. Você e Helena Morales? Sim. Meu filho estava aqui agora mesmo, batendo na porta, gritando. Ele saiu quando ouviu as sirenes. Seu filho é Marcos Morales, o alvo da ordem de restrição, apresentada por Lily Morales. Sam, a senhora Morales está aqui? Lily saiu do quarto de hóspedes, envolta num cobertor como se fosse uma armadura. Estou aqui. Os policiais colheram nossos depoimentos. Documentaram tudo. Tiraram fotos da moldura da porta, onde as batidas de Marcos deixaram marcas. Vamos registrar uma queixa por violação da ordem de restrição, disse a policial. O juiz verá isso na sua audiência. Não vai pegar bem para ele. Ele será preso? Perguntei. Vamos emitir um alerta geral, fiquem atentos. Se ele for parado por qualquer motivo, será detido por violar a ordem. Mas não podemos prender-lo se não o encontrarmos. Depois que eles saíram, Lily e eu ficamos sentadas juntas na sala de estar, sem que nenhuma de nós conseguisse dormir. Sinto muito, ela sussurrou. Eu trouxe isso para a sua vida. Esse caos, esse medo. Pare. Passei meu braço em volta dela. Foi Marcos quem provocou isso, não você. As escolhas dele, as ações dele, as consequências dele. E se ele voltar? Então ligamos para a polícia de novo. E de novo. Quantas vezes forem necessárias. Apertei o ombro dela. Ele não tem o direito de nos aterrorizar na nossa própria casa. Não vou permitir. Mas por dentro, eu estava apavorado. Porque o Marcos que apareceu esta noite furioso, desesperado, fora de controle, não era ninguém que eu reconhecesse. A audiência para o pedido de medida restritiva foi agendada para a terça-feira seguinte. Sarah preparou Lily minuciosamente. Revisou seu depoimento, antecipou os argumentos de Marcos e organizou as provas em uma apresentação condenatória e irrefutável. Ele vai tentar fazer você parecer instável, alertou Sarah. Emocional. Vingativa. Esse é o modus operandi de homens como ele. Mas nós temos fatos. Documentação. Depoimentos de testemunhas. Apenas diga a verdade e mantenha a calma. David e Grace se ofereceram para comparecer à audiência para me apoiar. Eu insisti em estar presente também. A senhora não precisa ser a Morales, disse Lily. Isso já é difícil o suficiente sem que a senhora tenha que cuidar do seu filho. Ele deixou de ser meu filho quando te fez dormir na garagem, eu disse com firmeza. Estou indo. Fim de papo. Na manhã da audiência, ajudei Lily a escolher uma roupa. Profissional, mas não fria. Conservadora, mas não submissa. Optamos por calça cinza e um suéter azul. Claro que a faziam parecer jovem e vulnerável. O que, percebi com um aperto no coração, ela era. Estou com medo, admitiu ela enquanto dirigíamos para o tribunal. Eu sei, mas você não está sozinho. E você é mais forte do que pensa. Ela me deu um sorriso trêmulo. Como tive tanta sorte de ter você como sogra. Eu sou a sortuda, querida. Você me mostrou quem meu filho realmente é. Isso é uma dádiva, mesmo que seja dolorosa. O tribunal era exatamente tão deprimente quanto eu imaginava. Luzes fluorescentes, paredes bege, cheiro de ansiedade e café velho. Encontramos Sarah no corredor,
Do lado de fora do tribunal, David e Grace já estavam lá, junto com o detetive Reis, que concordou em testemunhar sobre o falso boletim de ocorrência e a violação da ordem de restrição. E então Marcos chegou. Ele estava acompanhado de seu próprio advogado, um homem de terno caro que parecia cobrar $500 por hora. Marcos estava impecavelmente vestido, cabelo perfeito, expressão cuidadosamente neutra. Quando ele nos viu, algo transpareceu em seu rosto. Mágoa, talvez. Ou raiva cuidadosamente disfarçada. Ele começou a vir em nossa direção, mas seu advogado segurou pelo braço. Não, nenhuma palavra. Os olhos de Marcos encontraram os meus. Sustentaram o olhar. Vi-o murmurar. Sério, mãe? Desviei o olhar. Entramos no tribunal. A juíza era uma mulher na casa dos 50, com cabelos grisalhos e uma expressão que sugeria que já tinha ouvido todas as mentiras e desculpas possíveis. Esta é uma audiência para um pedido de medida cautelar de urgência, apresentado por Lily Morales, contra Marcos Morales. Começou ela. Strachan, pode apresentar seu caso. Sarah estava de pé. Calma. Profissional. Letal. Ela explicou tudo detalhadamente ao juiz. As mensagens de texto, o controle financeiro, a garagem, a conta bancária secreta, o boletim de ocorrência falso, a violação da ordem de restrição temporária quando Marcos apareceu na minha casa. Ele a chamou Lily para depor. Lily subiu ao estrado, prestou juramento e contou sua história. Sua voz tremia no início, mas foi se fortalecendo ao longo do depoimento. Ela não chorou, não dramatizou, apenas relatou os fatos com uma voz clara e firme. Ele me disse que eu era um estorvo, que eu não merecia um quarto. Então dormi na garagem por 10 dias em novembro porque não tinha para onde ir e nem dinheiro para ir embora. O advogado de Marcos a interrogou. Tentou encontrar inconsistências em sua história, sugerir que ela estava exagerando, insinuar que ela havia saído por vontade própria. Não é verdade que você e o Sr. Morales estavam tendo dificuldades conjugais e optaram por dormir separados? Optei por dormir na garagem porque meu marido me expulsou do nosso quarto. E depois me trancou para fora de casa quando tentei dormir no sofá. Você tem provas de que ele te trancou para fora? Tenho mensagens de texto em que ele me chamava de patética por dormir no sofá. E dizia que eu precisava descobrir a que lugar eu pertencia. Tenho depoimento da Sarah, Helena Morales, que me encontrou na garagem às 2 da manhã. Sarah me ligou em seguida. Subi ao estrado e contei ao juiz exatamente o que havia descoberto. Lily, tremendo sobre cobertores improvisados. Marcos, frio e indiferente quando lhe perguntei o porquê. Ele disse, e eu cito: "Ela é um estorvo, mãe. Ela não merece um quarto." Minha voz embargou. Foi aí que eu mandei ele embora da minha casa. E o Sr. Morales tentou entrar em contato com você, ou com a Sra. Morales, desde que a ordem de restrição temporária foi emitida? Sim, ele veio à minha casa às 23 horas, há 6 dias. Bateu na porta, gritou. Exigiu ver Lily. A polícia foi chamada. A detetive Reis corroborou tudo. O boletim de ocorrência falso. A violação. Suas preocupações com a escalada da situação. Quando Sarah encerrou sua argumentação, Marcos parecia pálido. Abatido. Seu advogado tentou reverter a situação. Chamou Marcos para depor. Marcos subiu ao estrado e mentiu. Com desenvoltura. De forma convincente. Como se tivesse ensaiado. Minha esposa e eu estávamos passando por uma fase difícil. Sugeri que nos afastássemos um pouco. Que dormíssemos separados por algumas noites. Ela preferiu dormir na garagem. Eu nunca disse isso a ela. Por que ela escolheria dormir em uma garagem se tivesse outras opções? Não sei. Talvez para manipular minha mãe? Para me fazer parecer o vilão? E as mensagens de texto que a Strachan apresentou? Aquelas que mostram você controlando as finanças dela e a denegrindo. Fora de contexto. Minha esposa sempre teve dificuldades com a administração do dinheiro. Eu estava tentando ajudá-la a fazer um orçamento, dando a ela uma mesada de $200 por mês enquanto você gastava milhares em luxos pessoais. Eu ganhei esse dinheiro. Tenho o direito de gastá-lo. Mesmo que a Sra. Morales também trabalhe e contribua para a renda familiar? Marcos hesitou. Nosso casamento tinha um acordo financeiro que funcionava para nós. Arranjos para esconder o US$127 mil em uma conta secreta? Esse é o meu fundo de aposentadoria. Eu estava planejando fazer uma surpresa para ela. Era uma mentira tão óbvia que vi a expressão do juiz endurecer. Sarah defendeu a ideia de redirecionar a conversa.
Senhor Morales, se o senhor planejava surpreender sua esposa com esse fundo de aposentadoria, por que restringiu o acesso dela aos fundos conjugais para necessidades básicas? Por que ela teve que pedir permissão para comprar sapatos de trabalho? Eu não te restringi. Temos mensagens de texto, senhor Morales, suas, dizendo a ela que gastou demais no Target, exigindo recibos de todas as compras, chamando-a de patética e infantil. Quando ela pediu dinheiro, o maxilar de Marcus se contraiu. Eu estava frustrado. Disse coisas que não devia. Você também violou a ordem de restrição temporária ao aparecer na casa de sua mãe às 23 horas, 6 dias atrás. É isso mesmo? Eu só queria conversar com a minha esposa. Isso é um sim? Sim, mas... Sem mais perguntas. A juíza analisou as provas em silêncio durante o que pareceu uma eternidade. Então, ela ergueu o olhar. Senhor Morales, considero as provas apresentadas pela Senhor Morales e suas testemunhas credíveis e convincentes. O padrão de controle financeiro, abuso emocional e intimidação é evidente. Sua violação da ordem de restrição temporária demonstra um desrespeito pela autoridade deste tribunal e pela segurança da Sra. Morales. O rosto de Marcos ficou vermelho. Meritíssimo, eu ainda não terminei. A voz do juiz era gélida. Estou concedendo uma ordem de restrição de 1 ano. Você deve manter-se a pelo menos 500 jardas de distância da Sra. Morales, Helena Morales, e da residência no número 428 da Oakwood Drive. Você está proibido de contatar a Sra. Morales diretamente ou por meio de terceiros. Qualquer violação resultará em prisão imediata e possível pena de prisão. Entendeu? Isso é uma loucura. O senhor entendeu, Sr. Morales? O advogado de Marcos colocou a mão no braço dele. Sim, meritíssimo, ele entende. Ótimo. Esta audiência está encerrada. O martelo foi batido. Lily desabou em meus braços, soluçando de alívio. David e Grace nos cercaram, formando um círculo protetor. Do outro lado do tribunal, Marcos discutia furiosamente com seu advogado em sussurros. Então ele olhou para mim. O ódio em seus olhos era tão puro, tão absoluto, que eu cheguei a dar um passo para trás. Então ele se virou e saiu. 3 meses depois, a primavera chegou devagar. Depois, de repente, o jardim que eu havia negligenciado por anos começou a florescer tulipas e narcisos brotando da terra como pequenos milagres. Lily e eu plantamos vegetais juntas. Tomates, pimentões, ervas. Ela nunca tinha tido um jardim antes. Nunca teve espaço, permissão ou liberdade. Não acredito que posso simplesmente fazer isso, disse ela numa tarde de sábado, com as mãos cobertas de terra e o rosto voltado para o sol. Sem pedir permissão a ninguém, sem ter que me justificar. É assim que se parece a liberdade, eu disse. O processo de divórcio estava avançando. Marcos lutava a cada passo tentando alegar que Lily havia abandonado o casamento, que ela o havia roubado, que ela lhe devia dinheiro de aluguel enquanto morava comigo. Sarah desmontou todos os argumentos com fria precisão. O juiz não achou graça nas táticas de Marcos. Ele está perdendo, relatou Sarah após cada audiência. Só os registros financeiros já são suficientes para acabar com ele. Se adicionarmos a documentação sobre os abusos, a situação fica bem mais grave. O acordo foi finalizado em maio. Lily ficou com metade de tudo, inclusive metade da conta secreta de US 127 mil que Marcos tentou esconder. Além de pensão alimentícia por 2 anos enquanto ela reconstruía sua vida. O advogado de Marcos tentou uma última cartada desesperada, alegando que Lily o havia seduzido a se voltar contra seu próprio filho, que tudo aquilo era uma conspiração. O juiz riu. Advogado, isto é um processo de divórcio, não uma novela. Sua cliente praticou abuso financeiro e emocional. As provas são esmagadoras. Estou concedendo o pedido da Sra. Morales integralmente. Quando Sarah ligou com a notícia, Lily chorou por 1 hora. Não lágrimas de tristeza, lágrimas de liberdade. Nunca pensei que fosse sair daqui, sussurrou ela. Achei mesmo que ficaria presa para sempre. Você nunca esteve presa, eu disse gentilmente. Você simplesmente não sabia que a porta estava destrancada ainda. Ela se mudou para o próprio apartamento em junho. Um pequeno apartamento de 1 quarto em um condomínio com jardim comunitário. Eu a ajudei a comprar móveis, escolher cortinas e abastecer a cozinha. Eu nunca tive meu próprio lugar antes,
disse ela, parada no meio da sala de estar vazia. Passei de lares adotivos para dormitórios universitários. Depois para morar com Marcos. E agora para morar com você. Este lugar é meu. Só meu. Como se sente? Aterrorizante. É incrível. Ela começou a fazer terapia. Entrou para um grupo de apoio para sobreviventes de violência doméstica. Começou a reconstruir amizades, que havia deixado definhar sob o controle de Marcos. Eu a vi florescer. Vi-a rir com mais facilidade, falar com mais liberdade, ocupar espaço sem se desculpar. Ela cortou o cabelo curto. Fez uma pequena tatuagem no pulso, uma fênix renascendo das cinzas. Começou a fazer aulas de arte no centro comunitário. Eu tinha me esquecido de que gostava de pintar. Ela me disse um dia. Marcos sempre dizia que era uma perda de tempo e dinheiro. Então eu parei. O que você está pintando agora? Ela me mostrou. Explosões abstratas de cor vermelhos intensos e laranjas vibrantes, dando lugar a azuis suaves e amarelos esperançosos. Chama-se Depois, disse ela. Porque este é o meu depois. Depois dele. Depois do abuso. Depois de acreditar que eu merecia o que ele me fez. Eu o pendurei na minha sala de estar, bem ao lado do desenho que Emma me enviou meses atrás. David e Grace organizaram uma festa da liberdade para Lily em julho. Um churrasco no quintal com amigos, familiares e pessoas que a amavam exatamente por quem ela era. O detetive Reis compareceu. Sarah Chen compareceu. Carol compareceu com o marido. Até mesmo alguns colegas de trabalho de Lily do hospital apareceram. Comemos demais. Bebemos demais. Rimos até doer a barriga. Em certo momento, David me chamou de lado. Como você está, mãe? De verdade. Não sei, admiti. Alguns dias estou bem. Outros dias, lamento o filho que pensei ter. Aquele que nunca existiu de verdade. Você teve notícias dele? Não. E não espero que sim. Observei Lily do outro lado do jardim, cercada por pessoas que realmente se importavam com ela. Ele fez a escolha dele. Eu fiz a minha. Você está arrependido? Pensei nisso. Na mulher que dormia na minha garagem. No medo em seus olhos. Na crueldade na voz do meu filho, quando a chamou de estorvo. Não. Eu disse finalmente. Me arrependo de não ter percebido antes. De não ter lá protegido melhor. Mas expulsá-lo? Escolhê-la? Jamais. David me abraçou forte. Papai estaria orgulhoso de você. Isso me fez chorar. Porque Thomas tinha sido um bom homem. Um homem gentil. E eu gostava de pensar que ele teria feito a mesma coisa. 6 meses depois, eu estava na cozinha fazendo café, quando a campainha tocou. Era sábado de manhã cedinho. Mal passava das 8 horas. Abri a porta e encontrei Michael parado na minha varanda. Não, Marcos. Michael, colega de quarto de Marcos na faculdade, e seu ex-melhor amigo. Sra. Morales, disse ele. Desculpe aparecer assim de repente. Mas preciso falar com a senhora sobre Marcos. Meu coração apertou. Ele está bem? Fisicamente, sim. Mas... Michael passou a mão pelos cabelos. Posso entrar? Deixei-o entrar. Servi-lhe café e esperei. Eu e Marcos não nos falamos desde o divórcio. Começou Michael. Ele me culpou por não ficar do lado dele. Disse que eu era um traidor por sequer me manter neutro. Mas eu o encontrei semana passada. Num bar. E Sarah Morales, ele não está bem. O que você quer dizer? Ele está bebendo. Muito. Perdeu o emprego, apareceu bêbado numa reunião com um cliente. Está morando num apartamento minúsculo e caindo aos pedaços. O carro dele foi apreendido. Michael me olhou com genuína preocupação. Ele está entrando em espiral descendente. E está com raiva. Muita raiva. Passou 2 horas naquele bar reclamando de como Lily destruiu a vida dele. De como você o traiu. De como todos conspiraram contra ele. Ele ameaçou alguém? Não diretamente. Mas o jeito que ele falou. Michael balançou a cabeça. Estou preocupado. Com ele sim. Mas também com você e Lily. Ele não tem mais nada a perder. E pessoas sem nada a perder são perigosas. Senti frio. O que você está dizendo? Estou dizendo para ter cuidado. Mantenha as portas trancadas. Mantenha a ordem de restrição ativa. E talvez avise a Lily que Marcos está instável agora. Assim que Michael saiu, liguei imediatamente para Lily. Eu sei, disse ela baixinho. Sarah me avisou. Marcos tentou entrar em contato comigo por meio de um amigo em comum na semana passada. Queria pedir desculpas e resolver as coisas. O que você diz? Eu não respondi. A ordem de restrição ainda está em vigor.
Qualquer contato é uma violação. Ela fez uma pausa. Sra. Morales. Eu não vou voltar. Não importa o que ele diga ou faça. Essa parte da minha vida acabou. Eu sei, querida. Só quero que você esteja segura. Estou segura. Graças a você. Porque você me viu naquela garagem e decidiu que eu importava mais do que manter a paz. Depois que desliguei o telefone, fiquei sentada na minha cozinha por um longo tempo, pensando nas escolhas, nas consequências, no filho que perdi e na filha que ganhei. Marcos tinha feito suas escolhas. E agora estava vivendo com elas. Eu não consegui salvá-lo. Tentei por 34 anos salvá-lo, de si mesmo, de sua arrogância, sua crueldade, sua necessidade de controlar e dominar. Mas você não pode salvar alguém que não quer ser salvo. Tudo o que eu podia fazer era proteger as pessoas que mereciam proteção. Estabelecer limites para a decência e a bondade. Escolher, todos os dias, ficar do lado certo desses limites. Mesmo quando doía. Principalmente quando doía. Um ano depois, Lily ficou noiva de um homem chamado Daniel, um fisioterapeuta que ela conheceu no hospital. Gentil, paciente, o tipo de homem que pedia sua opinião e realmente ouvia sua resposta. Ele a pediu em casamento no jardim comunitário do condomínio dela, cercados pelos vegetais que ela mesma cultivava. Ela me ligou chorando de alegria. Ele pediu minha permissão, Sra. Morales. Não como quem pergunta, você quer casar comigo? Mas sim, está tudo bem? Você está pronta? Você quer isso? Ele perguntou se eu estava pronta. E você? Sim. Deus, sim. Mas desta vez é diferente. Eu sou diferente. Sei o que aceito e o que não aceito. Sei o meu valor. Sei que posso sobreviver sozinha. Ela riu em meio às lágrimas. Não estou me casando com ele porque preciso dele. Estou me casando com ele porque quero. Há uma diferença. Há uma enorme diferença. O casamento foi pequeno. Íntimo. No meu quintal, na verdade. Lily perguntou se poderíamos fazer lá. E eu chorei por 1 hora antes de dizer sim. David a acompanhou até o altar. Grace foi sua dama de honra. O detetive Hayes e Sarah Chen sentaram-se na primeira fila. Carol pegou o buquê. Observei Lily radiante em um vestido branco simples, rindo com pura alegria. E pensei na mulher que encontrei na minha garagem 18 meses atrás. Quebrada. Tremendo. Convencida de que não merecia nada. Essa mulher, aquela que estava debaixo do arco de flores, prometendo-se a alguém que realmente a valorizava, era uma guerreira. Uma sobrevivente. Uma fênix que renasceu das cinzas. Na recepção, Lily me chamou de lado. Preciso te contar uma coisa. Ok. Tenho pensado em mudar meu nome. Legalmente. Não apenas adotar o sobrenome de Daniel, mas também mudar meu nome do meio. Ela respirou fundo. Para Helena. Em sua homenagem, porque você salvou minha vida, e quero levar uma parte de você comigo para sempre. Eu não conseguia falar. Só conseguia abraçá-la e segurá-la, enquanto ambas chorávamos. Você salvou a sua própria vida. Sussurrei finalmente. Eu apenas abri uma porta. Você passou por ela. Nós nos salvamos mutuamente, disse ela. Você me deu uma família de verdade, daquelas que não te machucam. Nunca mais tive notícias de Marcos. David recebia notícias ocasionais por meio de amigos em comum. Marcos se mudou para outro estado. Ficou sóbrio, supostamente. Começou a fazer terapia. Anos depois enviou uma carta para David que dizia simplesmente: Sinto muito. Estou trabalhando nisso. Espero que todos estejam bem. David me mostrou a carta. Você quer responder? Pensei muito sobre isso. Sobre perdão. Sobre segundas chances. Sobre se as pessoas realmente podem mudar. Ainda não. Eu disse finalmente. Talvez algum dia. Mas ainda não. Porque algumas feridas demoram a cicatrizar. Algumas traições são tão profundas que o perdão não é automático nem imediato. E tudo bem. Tenho o direito de proteger a minha paz. De escolher todos os dias as pessoas que trazem luz à minha vida em vez de escuridão. Isso não é crueldade. É sobrevivência. Hold. Tenho 63 anos agora. Estou aposentada. Passo meus dias no jardim, trabalho como voluntária na biblioteca e janto com David, Grace e os gêmeos todos os domingos. Lily e Daniel moram a 20 minutos daqui. Eles vêm tomar café todos os sábados de manhã. Sentamos na cozinha. Exatamente onde Lily e eu estávamos naquela manhã, depois que a encontrei na garagem.
E conversamos sobre tudo e sobre nada. Ela está grávida. O bebê nasce em outubro. Uma menina que vão chamar de Hope. Porque foi isso que você me deu, disse Lily quando me contou. Esperança. Quando eu pensei que nunca mais teria nenhuma, vou ser avó de uma criança que crescerá sabendo que é desejada, valorizada e amada incondicionalmente, que nunca precisará implorar por necessidades básicas, dormir no chão de uma garagem ou se diminuir para se adequar à crueldade de outra pessoa. Às vezes penso naquela noite, na porta da garagem se abrindo, na imagem de Lily enroscada naqueles cobertores. O momento em que tudo mudou, se eu não tivesse voltado para casa mais cedo. Se eu não tivesse aberto aquela porta. Se eu tivesse escolhido meu filho, em vez da minha consciência. Mas eu voltei para casa. Eu abri a porta. E escolhi a bondade em vez do sangue. E essa escolha salvou 2 vidas. A de Lily. E a minha. Porque aprendi algo naquela garagem. Naquele momento de horror e clareza. Amor não é sacrifício sem limites. Amor não é tolerar crueldade em nome da família. O amor verdadeiro protege os vulneráveis. Enfrenta os poderosos. Escolhe a decência em vez do conforto. O amor verdadeiro diz: você merece coisa melhor. E eu lutarei por você até que você mesmo acredite nisso. Se alguma vez lhe disseram que você está exagerando, que é sensível demais, que é emotiva demais por denunciar um abuso, lembre-se, você não está louca. Você não está sendo dramática. Você está enxergando as coisas com clareza, talvez pela primeira vez. Se você já se viu se encolhendo, pedindo desculpas, pisando em ovos na sua própria vida, saiba que você merece mais. Você merece ocupar espaço, ter necessidades, ser valorizado. Se você já teve que escolher entre lealdade familiar e decência humana básica, saiba que escolher a decência não faz de você uma pessoa má. Faz de você uma pessoa corajosa. E se você já esteve na posição de quem fica na garagem com frio, assustado, convencido de que merece aquela crueldade, saiba que não merece. Nunca mereceu. E a porta está destrancada. Você só precisa atravessá-la. O que você teria feito na situação da Helena? Você já teve que escolher entre a família e fazer o que é certo. Compartilhe sua história abaixo. Alguém precisa ouvi-la.